pra gente começar a fazer esse colete, tem as medidas que você precisa, né? Sempre que você vai fazer uma modelagem do zero, e aqui eu vou começar do zero, sabe? Não vou fazer a partir da base. Vou precisar da medida do busto, né? Você vai pegar ali a medida do seu busto, dividir por 4, somar mais 1. A gente vai usar essa medida. Vamos usar ali também a circunferência da cintura, você vai dividir por 4, né? Somar mais 3 de pence, que a gente vai usar essa medida. A medida do ombro, da altura da cintura, né? Que vai do pé do pescoço até a altura da cintura. A altura do busto, que vai do pé do pescoço até o mamilo, né? Ali o ápice do seio. O entreseio, que é a diferença, né? A distância entre os dois mamilos. A cava da frente, né? É ali do ossinho do braço até o outro ossinho. Você vai dividir por 2, né? A gente vai usar metade. O degolo, eu sempre faço ali na circunferência do pescoço, divido por 6, pra gente conseguir aquele afastamento do degolo. A altura de cava, né? Que é a altura da cintura dividido por 2, eu somo mais 1 pra cava não ficar muito apertada na axila. Aí eu deixo 21, né? 21 centímetros nesse caso. Que a minha altura de cava é 40, eu divido por 2. Dá 20, mais 1 fica 21. Então, no caso aqui vai ser 21, né? Vou colocar logo aqui 21. O comprimento do colete, isso você vai definir, né? Onde você vai querer. O comprimento do seu colete, eu coloquei o meu 56 centímetros. E aqui, aquela largura do quadril. A gente vai pegar ali, né? O nosso alto quadril, eu tenho 110 de quadril, ali no meu quadril mesmo. Só que o colete, ele não vai. A não ser que você queira fazer um colete bem lá embaixo, na altura, na linha do quadril. Nesse caso, eu não vou fazer na linha do quadril, vai ficar um pouquinho acima. Então, o meu, eu coloquei só 100 centímetros aqui e dividi por 4, né? Que a gente vai usar a quarta metade. Então, vai ser aqui 25 centímetros. Então, essas são as medidas que a gente vai precisar. E eu vou fazer aqui, ó, um retângulo com a medida da minha altura de cintura, com a altura do comprimento, e os 23 centímetros, que é a nossa largura de busto. Então, eu vou colocar aqui. Fazer bem pequenininho. Tá. Vou fechar aqui. Tô fazendo esse tamanho de escala, viu? Agora eu vou determinar as alturas, né? A minha altura de busto. A altura da cintura, que nesse caso aqui vai dar 40. Vou procurar o 40 aqui, 40. A minha altura de busto, que nesse caso aqui é 25. Vou colocar aqui a minha altura de busto. Aí vou fechar. E vou colocar aqui a altura da cava logo, né? A altura da cava. E aqui a altura da cintura, vou fazer a lápis. Vou fazer a lápis, porque essa altura de cintura aqui, ela é mais... Agora, gente, eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto. Meu degolo. Vou colocar aqui meu degolo. Que dá 6 centímetros. 6 centímetros e meio. Vou colocar aqui meu degolo. A altura daqui você pode escolher, tá? Geralmente eu coloco questão de 12 centímetros, né? Coloco aqui 12 centímetros porque essa gola, ela não é muito curva, mas também ela não é muito fechada, sabe? Então, assim, eu coloco uma questão de 12 centímetros, mas aí você escolhe onde você quer a altura. Depois você pode fazer um teste de modelagem e ver como ficou a altura. Nesse caso aqui eu coloquei 12 centímetros. Vou colocar aqui a medida do meu ombro. Vou botar aqui, vou descer 3,5 centímetros, porque no meu
o meu ombro. Vou colocar aqui. E agora eu vou descer essa linha reta até aqui embaixo. Eu gosto sempre de usar a medida do cava a cava para tirar essa distância aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui a medida da cava a cava, que é 16, daqui onde dá o 16. Dá certinho aqui, tá vendo? Então, nesse caso, eu quero ele bem cavadinho, bem certinho. Eu só vou fazer a união aqui. Aqui, ó. Vou juntar aqui. Pronto. Fiz aqui a minha cava. Agora eu vou achar a minha distância do entreceio. Lembrando aqui que essa a linha do busto e essa aqui é a linha da cava, ó. Vou colocar aqui o entreceio, né? 4, 5. Que esse aqui é... Opa, é 10. Nesse caso eu tenho 20, então eu vou colocar 10. Já errando aqui. Esse é 10. Vou colocar a metade. E vou marcar aqui, ó, a minha linha da pence. Que é essa linha aqui, ó, dos 3 centímetros, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui 1,5 pra cada lado. Um e meio pra cada lado. Na medida em escala fica tudo bem pequenininho mesmo, né, gente? Vou colocar aqui os 3 centímetros. E agora aqui, ó, eu vou marcar os meus 21 centímetros, tá? Que eu achei a minha medida da cintura, mais os 3 centímetros de pence. Vou colocar aqui na linha da cintura os meus 21 centímetros. Aqui, ó, deu certinho aqui, ó. 21. E aí eu vou ligar esses pontinhos aqui agora. Ponto de cima, ponto de baixo. Aqui a gente não vai ter aquela pence, né, de busto. A gente vai fazer a modelagem sem a pence de busto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acrescentar aqui, ó, a medida do transpasse. Eu vou colocar 2 centímetros de transpasse. 2 centímetros de transpasse aqui, ó. Que a gente vai colocar os botõezinhos aqui. Então, eu vou ter 2 centímetros de transpasse. Vou colocar aqui. Se você quiser já marcar os botõezinhos, você já coloca aqui, ó. Aqui na linha do busto, é bom. Agora, a gente vai delimitar aqui o espaçamento do quadril. Vou colocar aqui, ó, meus 25 centímetros. E vou ligar até lá na linha da cintura. Nesse caso, eu gosto de usar as costas da régua de saia, né? Esse aqui, ela já vem embutidinho, aí eu vou aqui, ó, e ligo. Agora aqui, a gente vai fazer aquele chanfradozinho, né? Que tem na frente do colete. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de descer aqui, ó, da linha da cintura, eu gosto de descer 6 centímetros, 6 ou 7 centímetros. Vou colocar aqui 6 e 7. Vou colocar 7 centímetros. Tá vendo? Vou ligar aqui, ó, essa linha. E a partir daqui, eu vou fazer aquela aberturazinha. Vou colocar aqui 3 centímetros. 3 ou 4 centímetros, você que escolhe aí. Não precisa ser aquela abertura. E aqui, ó, você vai ligar aqui, ó. Tá vendo? Vou ligar direto por conta do transpasse. Então, eu vou ligar esse transpasse aqui direto, ó. Pronto. Entendeu? Agora, nessa mesma direção aqui, eu vou marcar aqui, ó, o meu bolso. Se você quiser fazer ele com bolso embutido, você marca aqui. Eu não gosto de fazer esse bolso em cima na linha da cintura, acho que fica feio. Gosto de fazer ele um pouquinho abaixo, então eu deixo na mesma altura aqui, ó, do fechamentozinho. Agora, a gente vai subir só um pouquinho aqui, coisa de meio centímetro ou 1 centímetro, pra não ficar essa ponta aqui, ó. Você sobe um pouco pra não ficar essa ponta. Aqui você vai decidir se você quer essa pontinha redonda ou deixa ela assim mesmo. A minha eu vou querer assim mesmo. Você pode arredondar ela aqui, ó, deixar ela redondinha, tá vendo? Então, pronto. Agora,
Eu gosto de fazer um recorte princesa aqui nessa parte, né? Pra gente fazer o recorte, pra recortar de baixo até em cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos na metade da minha cava, ó. Aqui, ó, na metade da minha cava, dá o quê? Deixa eu ver aqui. Na altura, dá uns 4 centímetros e meio aqui, ó. Vou fazer uma linha reta, vou unir aqui, ó. Faz uma linha reta do ápice da pence, tá? Pra fazer meu recorte princesa. E aqui eu vou dar uma arredondadinha nele. Pronto. Pronto. Aí já fica o recorte princesa. Eu gosto de fazer também, pra não ficar uma cava muito aberta, eu coloco aqui, ó, meio centímetro pra cada lado. Vou colocar bem pequenininho aqui. Pronto. Aqui, ó. Pra cá, pra ficar bem assentadinha. Aí eu vou, fecho aqui, ó. Pronto. Abre. Tá vendo? Meio centímetro a cada lado. Pra gente ter uma arrumada na cava aqui, uma cava mais arrumada. E, por enquanto, o molde da frente é esse aqui. Depois que a gente fechar essas peças aqui, ó, a gente faz o desenho do bolso, né? Eu fiz até aqui, mas aí é melhor fazer depois que fechar. Aqui já tá tudo pronto. Depois você separa esses moldes e faz o contorno com a margem de costura de 1 centímetro, sabe? De 1 centímetro. Pra gente poder ir pra parte das costas. A parte das costas é praticamente a mesma coisa. Eu vou só prolongar aqui, ó, a linha. 23, vou colocar aqui 23 centímetros. Pronto, 23 centímetros. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas costas. Vamos separar aqui, ó, 6,5 do degolo. E eu vou colocar aqui, ó, nessa parte das costas, coisa de 2,5, 3 centímetros aqui, ó. Pra gente poder ligar. Pronto. Faça a mesma coisa aqui, ó. Marca aqui meus 11 centímetros, desço 3,5 aqui e faço aqui ó, a minha descida, minha queda do ombro. Aqui. Depois que a gente fizer isso, eu vou subir aqui ó, no ombro 2 centímetros, 2 aqui e 1 centímetro aqui. Porque essa parte aqui do ombro, ele tem um pouquinho mais, né? Aí eu vou ligar de novo a minha... Pronto. Agora eu vou marcar aqui, ó, a linha da cava. Vou fazer a referência. E vou colocar aqui, ó, a minha parte. Geralmente, a linha da cava, ela é bem pertinho aqui da linha. Tá vendo? A linha da cava das costas, ela fica um pouquinho maior, pra dar aquela folguinha no ombro. Pronto. Agora aqui, ó, a gente vai marcar a linha da cintura. Vou pegar aqui a minha metade, vou dividir isso aqui na metade, ó. 23, metade de 23. Pronto, eu vou colocar aqui, ó, a metade. 11,5, 11,5. E vou marcar aqui, ó, a metade. Vou levar até lá, na linha da cava, essa metade. Vou marcar aqui meus 1,5 pra cada lado. Vou fazer a pence, ó. Fazer essa pence aqui de 3 centímetros. E agora eu vou marcar a minha cintura. Que no caso deu 21 centímetros. A cintura tá aqui, ó.
E aí eu vou ligar. Nesse caso aqui eu fiz junto, mas aqui a gente vai passar, tá? Porque a modelagem, ela ficou grudada, era pra ter feito afastada. Acabei fazendo junto, mas aqui é a mesma coisa. Vou marcar aqui, ó, os meus 25 centímetros. Aqui, ó. E lá na modelagem eu vou juntar aqui, ó. Ficou junto, gente, mas foi erro meu. E aí, nesse caso, eu vou juntar aqui também, ó. Subir, coisa de 1 centímetro, pra gente fazer essa subidinha, tá vendo? Ficou encontrado aqui, mas vocês entenderam mais ou menos como é que é, né? O que que a gente vai fazer? Aqui tem, ó, aqui, ó, tem 3 centímetros. O que que eu gosto de fazer? Pra não ficar essa... Aqui nas costas, ó, eu gosto de transferir 1 centímetro aqui, ó. Aqui pra o meio das costas, deixar essa pence só com 2, tá? Aí eu coloco aqui, ó. Pra dar aquela ondulação que a gente tem nas costas. Aí, nesse caso aqui, eu deixo a pence... Deixo essa pence aqui, ó. É porque a gente vai fazendo e acaba esquecendo desses detalhes, né? Deixa eu fazer aqui. Pronto, aí eu coloco aqui, ó. 1 centímetro pra cada lado. Fica bem pequenininho, porque a régua, ela bem... O tamanho aqui da escala é pequeno, tá, gente? Mas é um esquema pra vocês entenderem. Pronto, deixa aqui essa com 2 e coloco 1 aqui nas costas. É basicamente isso aqui. Agora é só separar os moldes pra gente fazer a correção do molde, tá? Eu vou separar aqui e depois eu mostro pra vocês. Pronto, gente, eu fiz aqui, ó. Passei todo o papel, separei já os recortes. Agora a gente precisa atentar em uma coisa. Eu gosto muito de fazer a conferência dessas medidas aqui, ó, dos recortes. Sempre fica sobrando uma coisinha. Eu sempre coloco aqui, ó, tá? Junto. Vou juntando. Eu gosto muito de sempre deixar essa linhazinha da cintura aqui. Aí eu vou junto, tá vendo? Vou juntando aqui, ó. Marco aqui esse piquezinho, na altura aqui. Eu sei que isso vai me ajudar. E aí, quando chega aqui, sempre fica faltando, tá vendo? Você vai completar o que estiver faltando. Deixa eu fazer com essa daqui que fica mais fácil, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Porque na hora da costura, isso aqui tem que bater, ó. Coloca aqui. Vou juntando aqui, ó. E, ó. Aí, eu tenho que completar esse pedacinho que falta aqui, ó. Aí, eu vou medir. Vou medir quanto mais ou menos ficou faltando. Aqui no moldezinho ficou 2,5. Então, eu vou acrescentar aqui, ó. No meu molde aqui, ó. Tá vendo? Vou acrescentar esse pouquinho que falta e vou refazer a modelagem. Tá vendo? Pronto. Aí, sempre fica faltando uma coisinha que eu sempre acrescento, nessa parte aqui da modelagem. Aí, depois, faz toda a conferência de novo, até ficar certinho aqui, bater o molde um no outro, o recorte um no outro. Deixa eu marcar aqui, ó, o pique. Eu gosto de marcar também esse piquezinho aqui, ó. Pronto. Marca o pique pra na hora da costura você não ficar perdida. Outra coisa que eu gosto de fazer também, ó, é marcar o bolso. Vocês lembram que eu fiz aqui, ó? Vou colocar aqui, juntar uma linha com a outra e vou marcar onde eu quero a linha do bolso. Vocês lembram que eu deixei aqui, ó, mais ou menos nessa linha aqui, ó, eu gosto de colocar o bolso também rente a essa linha, que é o fechamento do botão. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou marcar o meu bolso aqui. Aí, eu vou recortar esse molde aqui e vou fazer a marcação do bolso. Agora que eu achei, eu vou juntar aqui, ó, as minhas linhas e vou deixar ela reta, ó. Vou deixar essa linha reta aqui, ó. Tá vendo? E vou marcar o tamanho do meu bolso. Geralmente, eu gosto de deixar um bolso de 12 centímetros. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um bolso de 12 centímetros. O importante é que essa linha fique reta, porque lá na hora da modelagem, ó, vou grudar aqui, ó. Tá vendo? Vou juntar essa modelagem com essa. E aí, ó, vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui eu vou colocar os meus 12 centímetros. Vou manusear essa régua aqui. Vou juntar um recorte no outro e vou colocar aqui, ó, 12. Aí, você pode colocar metade pra cada lado do recorte. Vou colocar menos pra cá, mais pra lá. Eu gosto de deixar aqui, ó, mais ou menos uns 2 centímetros pra cá da
da costura, né, da lateral. Eu vou colocar aqui, eu vou marcar 12. 12. Pronto. Agora, a gente já tem a marcação do bolso, tá vendo? E lá na hora do recorte, a gente vai e marca o bolso. Isso aqui é opcional, se você quiser bolso. Se não, não precisa colocar. Nesse caso, eu tô fazendo aqui um bolsinho falso. Conferimos aqui os recortes, fizemos a conferência do bolso. Agora, eu gosto de conferir também aqui, ó, no ombro, pra não dar bico. Eu gosto, gente, de fazer essa conferência aqui no ombro. Quando eu coloco aqui, ó, eu junto, frente e costa, tá? Geralmente, aqui, ó, dá um biquinho. Vocês estão vendo que deu um biquinho, ó? Deu um biquinho. Esse biquinho eu gosto de corrigir, pra não ficar feio lá na hora da costura. Aí eu corrijo aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui é pequenininho, mas lá no molde real, realmente fica um biquinho assim, ó. Às vezes, né? Aí o que eu faço? Eu sempre faço essa correção e tiro aqui, ó. E também tiro um pouquinho aqui nas costas, tirando esse... Aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu junto o ombro com o outro ombro, dá um biquinho assim, ó. Tá vendo? Esse biquinho não pode ter. Aí eu vou lá, corrijo, vou juntar um no outro aqui. Vou fazer já com a tesoura pra vocês terem uma noção de como é que fica, ó. Tá vendo esse biquinho? Eu vou tirar esse biquinho aqui, ó. E deixar reto. Tá vendo? Pra na hora da união do ombro com a parte das costas, a união do ombro, isso aqui ela fique reto. Não fica aquele bico feio na hora da costura. E a última conferência é das laterais. Eu pego aqui, ó, vou juntar uma lateral na outra e vou pra bater, ó. Que na hora da costura isso aqui tem que bater certinho, tá vendo? Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou juntar aqui, ó, botar uma lateral na outra, juntar, aqui deu certinho, tá vendo? Aqui ficou um biquinho ainda pra fora, você corrige. Qualquer coisa que tiver assim, ó, saindo do parâmetro, você vai lá e corrige. Esse tipo de correção ajuda muito na hora de fazer a costura, sabe? Pronto, aí aqui tá tudo certinho. O próximo passo que você vai fazer, ó, depois que corrigiu tudo, é fazer adicionar margem de costura. Eu gosto de adicionar, ó, a margem de costura, ó, de 1 centímetro em toda a volta do molde. Agora, aqui, ó, você deixa uma margem de 1 centímetro na parte da frente, deixa a margem de 1 centímetro em tudo. E aqui na parte, só na barra das costas, eu gosto de adicionar aqui, ó, 3 centímetros. Eu deixo uma margem de 3 ou de 2,5, porque nesse caso eu não vou fazer o colete todo forrado. Vou forrar só a parte da frente, vou cortar, né, 2 vezes cada, essas partes aqui, ó. E a parte das costas eu vou forrar só a parte aqui do revel. Vou fazer um revel aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer um revelzinho aqui, ó. Aí eu faço esse revel. Então, essa parte aqui, ela vai ficar nua. Então, essa aqui vai fazer o acabamento. Nessa aqui já vai estar toda forrada, tá? Então, nessa parte aqui, ó, você vai fazer adicionar a margem de costura de 1 centímetro em toda a borda dos 2 recortes. Aqui, vai fazer a margem de 1 centímetro nas costas tudo direitinho. Se você é daquelas que gosta de deixar folga, um pouquinho de mais de folga, nas laterais, você deixa 2 centímetros, né? Deixa 2 centímetros nas laterais, tá? E eu, nesse caso, não vou fazer não, porque eu já fiz o teste dessa modelagem pra mim e deu certo. Então, nesse caso, eu não gosto. Mas se você tá fazendo sob medida pra alguém, ou quer deixar essa margem de segurança, eu deixo 2 centímetros aqui nas laterais e aqui 3 centímetros, tá bom? E faz o revelzinho aqui, ó, na parte das costas. Não vou mostrar toda a etapa do corte, mas aí no caso é muito simples. Essa parte que você corta 2 vezes, tá? A gente vai fazer essa toda forrada. Nesse caso aqui, eu vou cortar essa parte aqui do meu recorte da lateral, uma vez no tecido principal, uma vez num forrinho mais simples, tá? Vou fazer no forrinho mais simples, porque eu acho que o meu tecido não vai dar. E aqui eu faço o revelzinho das costas, todo no tecido principal, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês a costura. Vou fazer um vídeo do bolso separado pra ensinar como é que faz esse bolso. Eu vou fazer um bolso de 1 centímetro só, não vou fazer aquele de dois vivos, não. Pra vocês aprenderem como é que eu faço esse colete e o resultado, né? Eu já fiz um aqui, ficou lindo. Vamos fazer o próximo agora. Então, é isso. Deixa suas dúvidas nos comentários. E já eu posto o vídeo da costura dele, porque eu já tô fazendo um dele. Vou fazer
finalizar a costura, eu vou gravar